Cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder e a glória para todo sempre. Salmo 23, o versículo é o versículo 1, no nome de Jesus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O tema, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Amém? Amém. Davi é que compõe este salmo, né? É ele que escreve essas linhas. E nesta noite o Espírito Santo nos traz essa passagem para nós estarmos meditando. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fecha teus olhos. Amém. Coloca a tua Bíblia sobre o banco e vamos falar com o Papai Celestial. Pai amado, Pai querido, nesta noite, sobre este versículo, iniciamos o culto, Pai, ao Senhor. Dia 24 de dezembro de 2023. Está faltando, Senhor, poucos dias para finalizar esse ciclo do ano de 2023. Muitos, ó Pai, já não se encontram em nosso meio. Muitos, ó Pai, já desceram para a sepultura. Mas nós que aqui estamos, Senhor, há uma chance, há uma oportunidade de louvarmos e glorificarmos o Teu nome. Pedimos a Tua presença neste lugar. Quando eu saí da minha casa, eu saí para encontrar com o Senhor. E eu tenho certeza que cada irmão que veio aqui nesta noite, venha na certeza para glorificar o Senhor através de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos molda, ela nos mostra que todos nós que nos reunimos no nome de Jesus, Jesus se faz presente. E nesta noite nos reunimos aqui, Pai, no nome de Jesus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor ouça o nosso clamor, a nossa adoração. Sabemos que nada somos diante de Ti, se estamos aqui, porque a Tua misericórdia durante todo esse ano nos acompanhou, a Tua graça, a Tua proteção, ó Pai. O Senhor nos permitiu chegar até aqui hoje, para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos purifique do alto da cabeça até as plantas dos pés. Queremos finalizar este ano na presença do Senhor, adorando o Senhor. Queremos finalizar este ano, ó Deus, dando glória ao nome do Senhor e agradecendo ao Senhor pela vinda do Teu Filho amado Jesus Cristo, pelo amor que o Senhor tem por nós, que o Senhor não poupou nem o Teu Filho, antes o entregou por nós naquela cruz. Então, Senhor, o que nós queremos Te dar é honra, o que nós queremos Te dar é louvor, o que nós queremos Te dar é adoração nesta noite. Pai, há muitos que estão viajando nesse final de ano, que estão, ó Pai, visitando os familiares, que o Senhor abençoa cada um deles que estão fora da cidade, e que eles possam voltar, Senhor, deste passeio renovado, descansado, para adorar o Senhor e clamar o Teu nome, para ser luz e sal nessa terra. Pai querido, Pai amado, nessa terra chamada Varjão de Minas, o Senhor nos colocou, o Senhor preparou esse pedacinho de terra para que nós assentasse, tivesse a nossa família, a nossa casa. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos por tudo isso. Meu Deus, os pequenos empresários que estão se levantando aqui dentro da igreja, há vários empresários, vários pequenos empresários, homens e mulheres
mulheres, meu Deus, que têm sido fiel ao Senhor no pouco, e no muito o Senhor colocará. Pai, sustenta a tua igreja, sustenta os teus filhos. Pai querido, neste momento, eu inicio, Pai, o nosso 7º elo desta campanha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E nós dizemos graças a Deus. Amém? Se assenta no seu lugar. O salmista, ele vai dizer para mim, ele vai dizer para você: Rosilene, Deus, ele é o meu pastor. Eu digo isto com toda clareza. E o salmista, e ontem o Senhor me colocou para meditar, porque a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra dele. Meditar, por mais que seja um salmo bastante conhecido de todos nós, muitas vezes passa despercebido, porque tem algo no salmo que a gente não faz. O salmista Davi, ele escreve: Deus é o meu pastor, ele é o meu pastor, eu não vou para a guerra sem falar com ele, por isso ele é o meu pastor. Glória a Deus. Eu não saio de casa sem conversar com ele, eu não executo um projeto sem antes consultar ele. Eu busco a ele, porque ele é o meu pastor. Se ele é o meu pastor, eu tenho que agir como tal. Então, tem muitos de nós que falam: o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Mas, Senhor, a minha geladeira está vazia, mas alguma coisa está acontecendo. Ah, na minha casa está faltando isso, está faltando aquilo, mas o Senhor é o meu pastor. Ou vez alguém chega na tua casa e fala, vê aquele versículo na folhinha, vê lá na tua parede um quadrinho com a palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí alguém fala assim: mas o Senhor é seu pastor, na sua casa não tem compra, na sua casa não tem, a energia está cortada, o gás acabou. Mas é porque nós esquecemos. Ele só é o nosso pastor quando tudo está dando errado, porque antes de dar errado, nós não chamamos ele para ser o nosso pastor. Nós não chamamos ele. Aí, quando foi hoje, conversando com a minha mãe, que o Gilmar só leu o Salmo 23, eu falei assim: não, é porque ele vai aprender, Deus vai falar com ele no Salmo 23. Aí eu me lembrei do que o Senhor tinha falado ontem, eu comecei a falar com ela. Ela falou assim: pois é, Rosilene, eu estava falando com Deus: Senhor, essa varanda não é do Senhor, que o Senhor não queria fazer, porque veio, tratou de uma pessoa fazer, não veio outra. Aí agora, você pregando essa palavra, é bem verdade que na hora que eu sonhei assim de fazer ela, eu só fui lá, falei e nem orei o Senhor. E as coisas começam a dar errado. E a gente pensa: é plano de Deus, é vontade? Sim, como o Davi. Eu volto no Davi novamente na palavra de Deus. Davi fez o Senhor como seu pastor. Ele saía para a guerra, mas antes dele sair, consultava a Deus. Na única vez que ele não consultou a Deus, ele cometeu adultério e assassinato. Assassinato, a qual a Bíblia fala que ele assassinou, ele não precisou pegar a espada da bainha e ferir contra o inimigo, mas simplesmente deu uma ordem para que Urias fosse morto. E nem assim, que Urias ficasse à frente da batalha e fosse morto. E a Bíblia diz que esse foi o assassinato que Davi cometeu. Por quê? Porque ele não consultou a Deus. Por que ele fez isso? Ele estava na casa dele, no lugar certo, mas na hora errada. E muitos de nós estão no lugar certo, mas na hora errada. E aquele momento, naquele dia, não era o lugar de Davi estar. Davi tinha que estar lá na guerra. Mas ele se deu desplano. Ele poderia ficar na casa dele, mas ao sair fora, ao deixar Deus sem consultar acerca daquilo que nós vamos tomar, muitas das vezes traz consequências, né? Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus, ela nos acompanha, porque quando Davi estava no lugar certo, mas na hora errada, ele viu Batseba e ele cobiçou aquela mulher. Mas aí Deus, pela misericórdia, Deus mandou dizer para ele: ó, ela é fulana de tal, ela é filha de fulano de tal, e ela é esposa de ciclano. Mas mesmo assim, quando você está no caminho da desobediência, quando você sai dos planos de Deus, um abismo vai chamando o outro, ele não dá ouvido. E a consequência do adultério de Davi vem à tona, a gravidez. E ele, em vez de redimir, pedir socorro a Deus, ele manda trazer o marido para casa.
E o marido vem. Só que o marido estava debaixo da graça, debaixo da cobertura, debaixo do posicionamento. Ele orou ao Senhor. Ao voltar da guerra, ele ora ao Senhor. Ele anda nos caminhos do Senhor. E sobre a direção do Senhor, ele não deita com a sua esposa. Porque um homem que está fora de casa há muito tempo, ele não vai ficar sem namorar a sua esposa. Ele só namorou porque Deus estava na direção. E Deus assentou no coração. Você não vai, em respeito, em adoração, em respeito aos seus irmãos que estão na guerra. Você não vai, foi Deus. Aleluia. Deus tirou totalmente o desejo matrimonial daquele homem, para que Deus trouxesse à tona. E para que Deus desse uma oportunidade, para que Davi tivesse tempo de se arrepender e clamar ao Senhor. Mas ele não faz isso. De tudo que ele vê que não consegue embriagar com o homem, pede o homem para ficar e não consegue fazer com que ele se enamore com a sua esposa para que a gravidez fosse dele, ele manda o homem embora com a sua carta de morte. E assim acontece, Urias vem à morte. Então, quando o homem não consulta a Deus, quando o homem não faz do Senhor o seu pastor, tragédias acontecem. Então, o que o Senhor fala comigo no meu coração nesses últimos tempos, que eu comece, Rosilene, seja um projeto pequeno ou grande, que eu consulte ao Senhor. Porque quando você consulte o Senhor, quando você ouve o Senhor, Deus opera milagre. Quer ver uma outra situação de Davi, que ele ouve a voz de Deus e ele fala assim: bendito seja o Deus que te trouxe aqui neste momento, que me impediu de fazer tamanha coisa. Eu não sei se o Salmo 23 foi escrito depois que Davi comete o adultério ou se foi antes. Na minha cabeça, eu acredito, um homem que escreve o Salmo 23 foi depois da cagada que ele fez. Porque aí ele vai entender, não dá para sair fora do pastor. Não dá para direcionar a vida sem consultar o pastor. Então eu acredito, para mim, não tenho certeza absoluta, mas eu acredito. Para uma pessoa chegar a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é porque já tinha acontecido aquela tragédia na sua vida. Mas tem um posicionamento de Davi muito claro. Ele toma a decisão de matar Nabal e sua família, todo o menino da sua casa, porque Nabal negligenciou um prato de comida para ele e para os seus soldados. Assim resumindo a história. Mas aí Abigail fica sabendo o que vai acontecer. Ela corre na frente e ela conversa com Davi. Ela fala com Davi. E quando ela termina de conversar com Davi, Davi diz: bendito seja o Deus Todo-Poderoso que te enviou, que me impediu de fazer tamanha atrocidade. Então ele está ouvindo. De certa maneira, Deus levanta alguém para falar com você. Quando você pede conselho ao seu pastor, o seu pastor te orienta através de uma pessoa, através de uma mulher, através de um homem, através de uma canção, através mesmo da própria palavra. Então o que eu trago para a igreja nesse início de culto, nessa campanha, nesse último elo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é que nós, como cristãos, consultamos o nosso pastor e dizer: pastor, eu só vou dar o primeiro passo quando o Senhor disser sim. Esta minha empresa, eu estou com um sonho nela. Este meu projeto, eu estou com um sonho nele. O meu casamento, eu estou querendo fazer isso. Eu só vou dar o primeiro passo quando o Senhor operar na minha vida. Vamos fazer como José, continuar deixando ser pastoreado por Deus. Vamos fazer como Neemias. Por mais que seja a obra de Deus, por mais que seja a vontade de Deus, mas não devemos dar o passo antes dele dar o aval, o ok dele para nós ir. Neemias recebeu a notícia de Jerusalém, o coração queimou, a alma ardeu para estar lá e fazer alguma coisa, mas o que ele vai fazer é consultar o pastor. Ele vai orar ao pastor, ele vai clamar, ele vai jejuar, ele vai ficar na presença de Deus durante quase 4 meses, diz a palavra do Senhor. E depois de 4 meses é que Deus dá o ok, o aval para ele ir. E mesmo quando Deus dá o ok, o mais interessante,
que eu tenho, que eu trago para a minha vida hoje, por mais que Deus deu o ok, o inimigo não vai ficar parado. Ele vai se levantar. Por isso é importante, eu como igreja, você como igreja, esperar o ok de Deus. Porque aí você vai ter certeza, pode levantar Satanás do inferno e vir. Você não vai perder. Porque Deus, você foi no tempo de Deus, na vontade de Deus, no momento de Deus. Porque Neemias esperou o tempo de Deus, a vontade de Deus, orou, se projetou para esse projeto, orando, jejuando, e foi, e teve tudo a seu favor, e levantou Sambalate, Tobia e Gerson, e levantando esse inimigo, Deus deu ferramenta o suficiente para ele combater os inimigos e continuar o projeto dele e chegar ao final daquilo que ele tinha sonhado há quase 5 meses atrás, até o final da obra. Porque às vezes você sonha, é uma coisa legal, é uma coisa boa, eu vou fazer hoje, é uma coisa legal, uma coisa boa, mas vai daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 5 meses. Eu projetei a minha carteira, eu comecei ela e me assustei. Daqui já tem 4 anos que eu iniciei essa carteira, já vai vencer. Entrei no projeto de 5 anos, ano que vem tem que renovar. Então tem coisas que vão ser bênção na nossa vida, mas nós temos que esperar o tempo de Deus. Então, deixa ele ser o seu pastor, deixa ele te pastorear. Gente, não tem coisa melhor. Quando Davi permitiu ser pastoreado por Deus, quando Davi permitiu andar no direcionamento de Deus, Deus, eu posso ir contra fulano, Deus, eu posso ir, às vezes ele nem orava, ele mandava ir atrás do profeta. Olha o que Deus está falando aí, o que Deus está direcionando para mim estar fazendo. Vamos consultar o Senhor. O que eu tenho para que essa mensagem, essa campanha deste último ano, essa campanha desse último elo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deixamos o Senhor ser o nosso pastor. E verdadeiramente nada nos faltará. Vai demorar um pouco o processo, mas ele não é o seu pastor. Se ele pastoreou você, se você se permitiu, fique tranquilo. Fique tranquilo que no momento certo Deus entregará a vitória. Amém? Amém. Você que trouxe a sua harpa cristã, abra comigo no hino 169. E vamos cantar esta canção para glorificar o nosso Deus nesta noite, através desta canção, neste culto abençoado. 169. Aleluia. Glória a Deus. Ó, Jesus me ama. Amém? Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor.
Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Essa canção, na segunda estrofe, ela vai dizer que muitas das vezes nós não pensamos ainda lá atrás e ainda dentro da presença de Deus, nós não pensamos no juízo, né? E nem na perdição. Nós precisamos buscar a vida eterna e a salvação e caminhar na presença do Senhor. Amém? O irmão João está com a oportunidade nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Esperança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti vou